Era uma noite calma, quase mágica. Aquelas noites em que o silêncio não é vazio, mas cheio de pequenas melodias escondidas. O vento soprava devagar, fazendo as folhas das árvores dançarem como se seguissem um ritmo secreto que só a natureza é capaz de compor. As estrelas, espalhadas no céu, pareciam lanternas distantes, guardando histórias antigas que brilham apenas para aqueles que decidem olhar com calma. Antes de mergulhar nessa história incrível, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Você não vai querer perder nenhum detalhe do Morango do Amor que conquistou o mundo em 2025. Vamos juntos descobrir todos os segredos dessa doce invenção. E, naquela noite em especial, uma nova história também nascia. Uma história doce, delicada e inesperadamente poderosa. A invenção do Morango do Amor. Enquanto descrevemos essa cena, repare no ambiente ao redor. O chão de pedras irregulares refletia o brilho suave da lua. Havia o som distante de passos lentos e risadas contidas, vozes que conversavam sem pressa. E em meio a tudo isso, o confeiteiro mexia lentamente sua panela de cobre. O açúcar derretendo em um líquido dourado que borbulhava de maneira quase hipnótica. O cheiro se espalhava, flutuava pelo ar, chegando até você, convidando-o a respirar fundo e relaxar. Cada bolha que surgia na panela parecia contar uma pequena história. O calor era agradável, reconfortante. E quando o primeiro morango foi mergulhado naquele açúcar, o estalo suave do cristal se formando sobre a fruta trouxe a sensação de algo sagrado. Um ritual simples, mas cheio de encanto. Esse foi o primeiro passo. Um gesto singelo, mas que carregava dentro de si a força de uma ideia que atravessaria fronteiras. Porque o amor, quando se manifesta em formas inesperadas, tem o poder de tocar o coração de todos. E enquanto o confeiteiro repousava o morango caramelado sobre a bandeja, ainda não imaginava que sua invenção se tornaria um símbolo de ternura e conexão no futuro. Para ele, era apenas mais um experimento, mais uma tentativa de dar ao mundo um pouco de beleza em forma de sabor. E assim, com a lua como testemunha silenciosa, nasceu o doce que viria a ser chamado Morango do Amor. Uma invenção que, antes de ser viral, era apenas uma poesia doce servida em pequenas mordidas. E o curioso é que, como toda boa história, essa também começou em um lugar pequeno, quase escondido, mas cercado de magia cotidiana. Porque grandes invenções muitas vezes surgem nos lugares mais simples. E enquanto o vento balançava as folhas lá fora, dentro daquela pequena confeitaria, nascia um futuro. A noite seguia seu curso como uma canção suave, feita de notas invisíveis. Cada detalhe ao redor parecia compor uma sinfonia delicada que convidava a desacelerar e a mergulhar em um estado de contemplação profunda. O céu estava pontilhado por estrelas cintilantes, que piscavam lentamente, como se quisessem acompanhar o ritmo das chamas de uma vela acesa em cima da pequena bancada de madeira. A brisa fresca que vinha da rua trazia o perfume úmido das pedras molhadas por um sereno recente, misturado ao aroma doce e envolvente do açúcar que borbulhava na panela de cobre. A confeitaria era simples, quase escondida, mas transbordava aconchego. As paredes eram forradas com madeira clara que refletia a luz dourada de pequenas lâmpadas penduradas por fios finos.
Havia prateleiras com potes de vidro cheios de especiarias, canela em pau, cravos, baunilha em favas escuras e até pétalas secas de rosas guardadas como pequenos tesouros aromáticos. Ao lado, morangos recém-colhidos repousavam em cestos de palha, vermelhos e brilhantes, ainda com pequenas gotas de orvalho que pareciam joias cristalinas, como se a própria natureza tivesse caprichado em embelezar aquele instante. O chão, feito de tábuas antigas, rangia suavemente a cada passo. Não era um ruído incômodo, mas um som de história, como se aquelas madeiras guardassem memórias de todas as pessoas que já passaram por ali. O ar dentro do espaço era morno e perfumado, envolvente como um abraço demorado. Do lado de fora, o murmúrio distante de um rio completava a atmosfera, lembrando que a vida segue, fluindo com paciência, sem pressa, sem sobressaltos. E havia os sonhos humanos, pequenos e familiares. O roçar de colheres contra a panela, o tilintar de vidros quando eram deslocados da prateleira, o estalar suave da chama que aquecia o açúcar. Sonhos repetitivos, quase rituais, que traziam uma sensação de ordem e segurança. Era como se cada gesto fosse coreografado, uma dança silenciosa entre mãos, ingredientes de fogo. A luz amarelada fazia sombras dançarem lentamente nas paredes. Cada reflexo parecia contar uma história própria. Havia momentos em que os morangos sobre a bancada brilhavam de tal forma que pareciam miniaturas de sóis rubros, pequenos astros descansando à espera de serem transformados em algo maior. O contraste entre o vermelho vivo das frutas e o dourado quente do caramelo que se formava era um espetáculo silencioso, mas tão envolvente que parecia hipnótico. O confeiteiro movia-se com calma, sem pressa. Seus gestos eram cadenciados, quase meditativos. Ao mexer a colher de madeira na panela, desenhava círculos lentos e contínuos, como se estivesse pintando uma tela invisível com o calor do açúcar. O vapor que subia, leve e translúcido, criava desenhos efêmeros no ar, lembrando nuvens que surgem e desaparecem, como pensamentos que passam pela mente antes de dormir. Do lado de fora, algumas lanternas penduradas em postes antigos iluminavam a rua, criando manchas de luz e sombra. O som do vento balançando as folhas se misturava ao estalo ocasional de um galho caindo. O mundo parecia adormecido, entregue a um silêncio que não assustava, mas confortava. Um silêncio que convidava a se entregar à imaginação, a sonhar acordado. Os cheiros se intensificavam conforme o açúcar se aproximava do ponto perfeito. Um perfume quente, caramelizado, misturava-se ao frescor levemente ácido dos morangos. O ar parecia doce por si só, como se respirar fosse provar um pedaço invisível daquele doce ainda em criação. Era impossível não sorrir diante da sensação. Havia no ambiente uma calma que parecia suspender o tempo, tornando cada segundo mais lento, mais profundo, mais marcante. E naquele espaço pequeno, mas cheio de vida, algo estava prestes a acontecer. O confeiteiro ainda não sabia a dimensão do que estava criando, mas o ambiente inteiro parecia conspirar em silêncio, como se cada aroma, cada reflexo e cada som fosse parte de uma grande preparação para o nascimento de algo especial. Enquanto a lua observava lá fora e o fogo continuava seu trabalho paciente aqui dentro, a invenção aguardava apenas o momento certo para revelar seu encanto. O confeiteiro respirava fundo,
quase como se o ar fosse parte do seu ritual. Cada inspiração trazia a mistura de perfumes que dançavam pelo ambiente. O calor doce do açúcar, o frescor ácido dos morangos, a madeira aquecida pelo fogo. Ele estava sozinho, mas não se sentia só. Havia uma companhia invisível naquele espaço. A companhia silenciosa da própria criatividade, que muitas vezes se manifesta como um sussurro calmo, uma ideia tímida que insiste em nascer. Sobre a mesa de madeira, os morangos brilhavam como pequenos corações vermelhos. Alguns ainda tinham folhas verdes delicadas, que lembravam coroas frágeis. Outros estavam mais maduros, exalando um aroma intenso que preenchia o ar. Ele os observava com cuidado, como quem olha para pedras preciosas. Ele sabia que cada fruta carregava dentro de si um potencial adormecido, esperando o toque certo para despertar. A panela de cobre borbulhava lentamente. O açúcar se transformava em ouro líquido, viscoso e brilhante, cada bolha surgindo e desaparecendo, como ondas suaves de um mar em miniatura. Ele mexia com paciência, o cabo da colher de madeira deslizando em movimentos circulares, sempre na mesma cadência, como um metrônomo discreto, embalando a noite. Foi nesse compasso sereno que surgiu a primeira ideia. O confeiteiro segurou um morango fresco entre os dedos, sentiu sua textura macia, ouviu o estalo delicado da folha sendo dobrada, notou o frio da fruta contrastando com o calor da cozinha. Por um instante, ficou apenas olhando para ela, como quem contempla uma semente de algo maior. Então, com um gesto lento, mergulhou a fruta no açúcar derretido. O contato foi imediato e fascinante. O som suave do estalo, como um sussurro cristalino, marcou o instante em que o caramelo envolveu a superfície vermelha. Uma camada fina e translúcida se formou em segundos, cobrindo a fruta como uma joia lapidada. Ao retirá-la da panela, a luz dourada refletiu no doce recém-criado, criando brilhos cintilantes que lembravam estrelas presas em uma esfera de cristal. Ele pousou o morango caramelizado sobre a bandeja de cerâmica, onde o ar frio da noite começou a solidificar a cobertura. O cheiro adocicado se intensificou, ganhando um toque tostado, levemente amadeirado. O confeiteiro se inclinou para sentir mais de perto, como se estivesse diante de algo que exigisse reverência. Por alguns segundos, apenas observou. O morango já não era apenas uma fruta. Era algo transformado, elevado a um novo estado. Ainda simples, mas com uma beleza que encantava os olhos. O confeiteiro sorriu, um sorriso discreto, quase infantil, como quem se surpreende com a própria criação. Ele repetiu o gesto, agora com outro morango. Depois outro e mais um. Cada um era mergulhado com calma, girado lentamente para receber o açúcar em toda a superfície. Então, repousado na bandeja. O movimento repetitivo e cadenciado começou a se tornar até meditativo, como se a invenção não fosse apenas um processo culinário, mas uma forma de uma oração silenciosa. Enquanto trabalhava, seus pensamentos vagavam. O que será que acontece quando alguém provar isso? Será apenas um doce? Ou será que esse encontro entre fruta fresca e açúcar quente desperta algo maior? Talvez uma memória, talvez uma emoção. A pergunta ecoava suavemente dentro dele, sem pressa de resposta, apenas como um convite à imaginação. E, sem perceber, ele estava criando mais do que um doce. Estava criando uma metáfora. O contraste entre o frio da fruta e o calor do açúcar, entre a acidez suave e a doçura intensa, refletia o encontro de opostos que se completam.
Era como se o próprio amor tivesse se materializado em forma de sabor. Naquele momento, o confeiteiro ainda não sabia que esse gesto simples daria origem a algo tão especial. Mas enquanto os morangos descansavam sobre a bandeja, reluzindo como pedras preciosas vermelhas cobertas de cristal dourado, já se podia sentir que algo extraordinário estava nascendo. Lá fora, o vento passava entre as árvores, e o som suave das folhas parecia aplaudir em silêncio. A natureza, como sempre, testemunhava o nascimento de uma ideia. O confeiteiro repetia o movimento de mergulhar os morangos no caramelo como quem executa uma coreografia lenta e ritualística. Cada gesto tinha um ritmo próprio, uma cadência tranquila, como se fosse guiado por uma música invisível. O braço se movia em círculos suaves. A colher de madeira desenhava em espirais dentro da panela, e o vapor subia em nuvens delicadas, dissolvendo-se no ar como pensamentos que se perdem antes de adormecer. Era uma dança silenciosa que unia mãos, calor e fruta, em uma harmonia quase hipnótica. Com cada morango mergulhado, o confeiteiro sentiu uma onda de calma percorrer o corpo. Era como se o ato de transformar a fruta em um cristal doce fosse também uma forma de transformar a si mesmo. A cozinha ficava em silêncio, quebrado apenas pelo som suave do caramelo estalando. Um som tão discreto que parecia um segredo sendo contado ao ouvido. O confeiteiro respirava fundo, devagar, e a cada respiração sentia-se mais conectado ao processo. Como se todo o resto do mundo tivesse desaparecido. Os olhos dele brilhavam discretamente, não de euforia, mas de uma paz serena. Havia uma satisfação suave em ver os morangos repousando lado a lado na bandeja, todos cobertos por aquela camada reluzente de açúcar endurecido. Era quase como observar soldados enfileirados em silêncio, prontos para cumprir uma missão silenciosa e doce. O vermelho intenso da fruta sobre a camada translúcida lembrava pequenas lanternas acesas, trazendo calor ao ambiente. O confeiteiro começou a perceber como cada fruta tinha sua personalidade. Algumas eram maiores e se destacavam, outras menores e tímidas, mas todas recebiam o mesmo cuidado, o mesmo mergulho paciente no ouro líquido que fervia na panela. Ele não tinha pressa. O tempo havia se dissolvido, e cada movimento parecia existir em um espaço onde minutos não tinham peso. E enquanto trabalhava, pensamentos suaves vinham à mente. Ele lembrava de momentos simples da vida. Uma tarde ensolarada da infância, quando corria pelos campos e colhia morangos ainda mornos do sol. O cheiro doce das cozinhas antigas da família, onde receitas eram passadas de geração em geração. Os olhares ternos de pessoas que um dia se encontraram à mesa, dividindo doces caseiros como se compartilhassem também pedaços de suas próprias histórias. Cada lembrança se misturava ao gesto presente, como se o doce que nascia ali carregasse ecos de toda a ternura já vivida. Os gestos repetitivos, longe de serem cansativos, eram como uma meditação em movimento. A colher deslizando, o morango girando, o repouso na bandeja. Tudo parecia um mantra silencioso, repetido não com palavras, mas com as mãos. E como todo mantra, cada repetição não era apenas igual à anterior, mas mais profunda, mais conectada. Era como mergulhar, pouco a pouco, em um estado de serenidade absoluta. Havia momentos em que ele fechava os olhos por um instante, apenas para ouvir melhor os sons da cozinha. O borbulhar suave, o estalo minúsculo, o respirar tranquilo. O mundo inteiro parecia caber naquele espaço pequeno, e dentro dele não havia pressa, nem medo, apenas presença. Do lado de fora, o vento continuava seu sopro constante e o céu estrelado observava silenciosamente. Era como se o universo inteiro tivesse alinhado para testemunhar aquele instante de paz e criação. Um instante que não era apenas culinário, mas quase espiritual. E o confeiteiro, sem perceber,
começava a dar forma a algo muito maior do que um simples doce. Começava a dar forma a um símbolo. Enquanto o confeiteiro mergulhava morangos no caramelo, o mundo lá fora seguia seu próprio ritmo, como se a natureza estivesse participando silenciosamente daquela criação. O vento soprava devagar pelas ruas estreitas, atravessando pequenas frestas da janela e trazendo consigo um frescor suave que contrastava com o calor acolhedor da cozinha. Esse sopro leve balançava as cortinas de linho, fazendo-as dançar de um lado para o outro, como se acompanhassem a mesma cadência dos gestos do confeiteiro. Era como se o universo estivesse respirando junto com ele. As estrelas, ainda espalhadas no céu profundo, cintilavam como cristais distantes. Havia nelas uma beleza calma, constante, como uma vigília silenciosa. Cada brilho parecia ecoar nos reflexos dos morangos caramelizados, criando uma ligação poética entre o doce que nascia na bancada e o céu que se expandia lá fora. O confeiteiro, em certos momentos, parava apenas para observar essa conexão. Os pequenos globos vermelhos cobertos de cristal, refletindo a mesma luz que há milhões de anos viajava pelo espaço para iluminar aquela noite. O tempo parecia escorrer devagar. As horas noturnas não tinham pressa em passar, e cada segundo era saboreado como se fosse um ingrediente secreto. O barulho distante do rio em murmúrio constante era como um fundo musical natural, uma melodia de águas que acalmava ainda mais o ambiente. O confeiteiro, concentrado em sua tarefa, sentia-se parte desse ciclo maior, como se seu trabalho não fosse apenas humano, mas também cósmico. E então, pouco a pouco, a noite começou a se despedir. O céu, antes tão escuro, foi ganhando tons de azul mais claros, depois de laranja e dourado no horizonte. O primeiro raio do sol atravessou a janela e pousou sobre a bancada, iluminando os morangos que descansavam enfileirados como joias preciosas. A luz da manhã trouxe um brilho diferente ao caramelo endurecido, revelando nuances douradas que a chama da noite não mostrava. O confeiteiro só riu diante da cena. Era como se o amanhecer tivesse vindo apenas para abençoar sua criação. Os pássaros começaram a cantar lá fora, cada canto suave se misturando ao silêncio ainda presente. Um ou outro galo ecoava ao longe, marcando o início de um novo dia. As árvores balançavam suas copas e as flores ao redor se abriam lentamente ao sol nascente, como se toda a natureza celebrasse junto o nascimento daquele doce especial. O confeiteiro, cansado, mas sereno, percebeu algo profundo. O processo que viveu não estava separado do mundo externo. Seu trabalho não era isolado, mas fazia parte de um ciclo maior, tão natural quanto a noite que se despedia e o dia que chegava. Ele era apenas mais uma peça nesse grande tabuleiro da vida, e sua invenção era o fruto de uma parceria invisível entre mãos humanas e forças cósmicas. Enquanto respirava fundo, sentindo o ar fresco da manhã se misturar ao perfume adocicado dos morangos caramelizados, teve a sensação de que cada gesto repetitivo da noite havia sido acompanhado por estrelas, vento e água, e que agora, ao nascer do sol, a natureza entregava seu selo silencioso de aprovação.
Os morangos repousavam tranquilos, refletindo a nova luz. E como pequenos sóis, nascidos de uma noite inteira de dedicação, estavam prontos para ganhar vida fora daquela cozinha. O sol já subia, espalhando sua luz dourada pelas ruas tranquilas, quando o confeiteiro decidiu que era hora de compartilhar sua criação. A bandeja de morangos caramelizados parecia mais viva do que nunca sob a claridade da manhã. O vermelho da fruta brilhava por dentro da cobertura translúcida, como se cada um fosse um pequeno coração pulsando de expectativa. Ele respirou fundo e, com cuidado, levou alguns desses doces até a frente da confeitaria, onde uma pequena mesa de madeira o aguardava. Pouco tempo depois, os primeiros vizinhos começaram a aparecer. Eram rostos conhecidos, pessoas que passavam diariamente por aquela rua estreita. Um deles foi uma senhora idosa, de passos lentos e sorriso caloroso, que sempre parava para cumprimentar o confeiteiro. Ela olhou curiosa para os morangos alinhados e perguntou, quase em tom de segredo: "O que é isso, meu filho?" O confeiteiro sorriu e respondeu com simplicidade: "É um experimento. Um doce novo. Um morango coberto com açúcar quente. Quer provar?" A senhora aceitou, pegando com delicadeza um dos morangos reluzentes. Segurou-o por alguns segundos, observando como a luz do sol refletia na superfície cristalizada. Então, deu a primeira mordida. O som foi nítido e suave, um estalo crocante que quebrou o silêncio da manhã. Em seguida, o frescor ácido do morango explodiu em sua boca, equilibrado pela doçura envolvente do caramelo. Os olhos da mulher se iluminaram. Um sorriso lento e sincero nasceu em seus lábios, e ela disse: "É como se fosse a maçã do amor, só que mais delicado, mais íntimo." O confeiteiro sorriu novamente, pois sabia que, de certa forma, essa era a inspiração. Décadas antes, nos Estados Unidos, um funcionário da Kraft Foods, chamado Dan Walker, havia criado a famosa maçã do amor, mergulhando a fruta em uma cauda vermelha brilhante. Aquela invenção, nascida na década de 1950, havia se espalhado pelo mundo, tornando-se símbolo de feiras, festas e encontros românticos. Mas agora, ali, naquela pequena confeitaria, a ideia ganhava uma nova vida, em uma versão reinventada. No Brasil, onde a criatividade culinária sempre abundante, a ideia do morango do amor não demoraria a ganhar força. Não era apenas um morango caramelizado, mas uma verdadeira obra em camadas, a fruta fresca, recheada com brigadeiro cremoso, depois mergulhada no açúcar cristalizado, que se transformava em uma fina e crocante armadura. Essa combinação doce e intensa começou a conquistar corações, principalmente quando apareceu nas redes sociais. No TikTok, vídeos curtos mostrando o estalo da mordida e o recheio escorrendo viralizaram, e em pouco tempo o doce se tornaria um fenômeno cultural. Mas naquele primeiro instante, tudo ainda era puro e silencioso. Apenas a senhora provando, sorrindo e deixando escapar uma lembrança. Sabe o que me veio agora? Quando eu era menina, ia nas festas juninas. A gente comprava maçã do amor. Eu sempre achei lindo, mas era grande demais para mim, quase difícil de comer. Esse morango parece mais humano. Cabe direitinho na mão. É perfeito. O confeiteiro ficou em silêncio, ouvindo aquelas palavras como quem recebe uma bênção. Ele sabia que algo diferente estava acontecendo. Não era apenas um doce para alimentar, mas um símbolo capaz de despertar memórias, emoções e ternura. Logo depois, uma criança se aproximou,
puxando a mão da mãe. Seus olhos brilhavam diante da bandeja. O confeiteiro ofereceu um morango e o pequeno mordeu com entusiasmo. O estalo se repetiu e dessa vez veio acompanhado de uma risada curta e inocente. A mãe, surpresa, também quis provar. E então, em poucos minutos, o que havia começado como um experimento solitário transformou-se em um momento de partilha, de comunhão silenciosa entre vizinhos. Cada pessoa que provava o doce reagia de forma única, mas todas tinham em comum uma mesma expressão: surpresa, seguida de encantamento. Era como se aquele pequeno gesto de colocar um morango no caramelo tivesse o poder de resgatar memórias antigas e, ao mesmo tempo, criar novas. O confeiteiro observava tudo em silêncio, com o coração cheio de gratidão. Ele sabia que o doce era simples, mas o impacto estava além do que ele podia controlar. Era como se cada mordida fosse uma porta aberta para emoções adormecidas. E naquele instante, sem redes sociais, sem câmeras e sem fama, nascia algo que em poucos meses iria atravessar fronteiras e se transformar em um símbolo de ternura, celebração e amor. Os dias passaram devagar, como uma canção suave repetida ao longe. O confeiteiro continuava sua rotina simples: preparar morangos frescos, recheá-los com brigadeiro cremoso e mergulhá-los no caramelo quente, e deixá-los endurecer até se tornarem pequenas joias translúcidas. O sol entrava pela janela todas as manhãs, e o vento leve continuava a balançar as cortinas de linho, como se a própria natureza ainda participasse daquele ritual. Mas algo novo começava a surgir. O doce, antes conhecido apenas por alguns vizinhos, começou a ganhar vida além da rua estreita onde havia nascido. As pessoas que passavam pela confeitaria não resistiam ao convite. Pegavam um morango, provavam e, ao voltarem para casa, falavam dele para alguém. As famílias levavam para os filhos levavam para os amigos. E em pouco tempo, o sabor começou a percorrer o bairro como uma corrente invisível. Era como um segredo doce sendo sussurrado de boca em boca. Havia algo encantador no gesto de compartilhar. As pessoas chegavam trazendo pequenas histórias. Minha vizinha falou desse doce, eu precisava experimentar. Ou então, minha filha disse que não parava de pensar no estalo que fez quando mordeu. Cada novo cliente chegava curioso e cada nova mordida fazia nascer um sorriso que confirmava: o morango do amor tinha algo especial. E foi assim, quase sem que o confeiteiro percebesse, que o doce atravessou as fronteiras do bairro. Alguém levou para o trabalho, outro levou para uma reunião de família, outro ainda presenteou uma pessoa querida. Em cada lugar, ele despertava reações semelhantes: surpresa, encantamento e uma vontade quase imediata de compartilhar com outros. Até que um dia, um jovem curioso, encantado pelo sabor e pela beleza do doce, tirou uma foto com o celular. A luz da tarde iluminava um morango cristalizado, que refletia como um pequeno sol na palma da mão. O jovem postou em uma rede social, escrevendo apenas: "Vocês precisam provar isso." A imagem simples, acompanhada do brilho natural do carmelo e do vermelho vivo da fruta, começou a ganhar curtidas, comentários e compartilhamentos. No início eram apenas amigos próximos reagindo com entusiasmo. Mas, pouco a pouco, a postagem foi chegando a desconhecidos. Alguém perguntou onde encontrar, outro marcou um amigo, outro ainda comentou: "Parece a maçã do amor, só que em versão delicada." E foi exatamente isso que encantou as pessoas. A lembrança da maçã do amor, mas agora reinventada em um formato menor, mais acessível, mais íntimo. Não demorou para que os vídeos começassem a aparecer.
Um deles mostrava a cena hipnotizante do morango sendo mergulhado no caramelo quente, o açúcar escorrendo como ouro líquido e logo depois endurecendo até se transformar em cristal. Outro mostrava apenas o som do estalo da mordida, seguido pela surpresa nos olhos de quem provava. Esses vídeos, curtos e cativantes, encontraram no TikTok o palco perfeito. E lá, como uma chama que encontra vento, a invenção se espalhou rapidamente. Cada visualização trazia mais curiosidade. Cada compartilhamento atraía novos olhares. Pessoas de outros bairros começaram a visitar a pequena confeitaria apenas para viver a experiência de provar o doce que estava se tornando uma sensação. O confeiteiro, silencioso, observava com humildade e certo espanto que algo que nascera de uma noite calma de experimentos agora caminhava por si só, como se tivesse vontade própria. Era apenas o começo. Mas naquele momento já não era mais um segredo do bairro. Era uma descoberta que suavemente ganhava um mundo digital e, com ele, abria portas para um alcance que o confeiteiro nunca imaginava. Com o passar das semanas, o Morango do Amor deixou de ser apenas uma descoberta local. O TikTok havia se tornado um palco invisível, mas poderoso, capaz de espalhar a notícia para lugares que o confeiteiro jamais imaginara. Vídeos curtos capturando o instante exato em que o caramelo estalava sob os dentes de quem provava surgiam em feeds de milhares de pessoas. Cada gravação mostrava olhares de surpresa, sorrisos discretos e o brilho fascinante da cobertura cristalizada refletindo a luz. E assim, o doce ganhava vida própria nas telas de smartphones, atravessando cidades e estados em segundos. Pessoas começaram a viajar para conhecer a pequena confeitaria, vindas de bairros distantes, de cidades vizinhas e, em alguns casos, de regiões muito mais distantes. Cada visitante chegava curioso, segurando o celular pronto para registrar tudo. O ar na frente da loja estava carregado de uma energia diferente. Risos contidos, sussurros de antecipação, passos suaves sobre o chão de pedra, todos compartilhavam um mesmo gesto: o cuidado em não tocar com pressa, como se o momento de provar o morango do amor fosse sagrado. O confeiteiro, embora cercado por esse novo público, continuava sereno. Ele conhecia cada morango como se fosse único, e cada gesto de mergulhar a fruta no caramelo permanecia ritualístico. Mas agora, o ambiente da cozinha ganhava uma camada extra. O som dos celulares gravando, flashes discretos e o constante tilintar das notificações à medida que as primeiras fotos eram postadas online. Tudo isso misturava-se à música invisível que já embalava seu trabalho e, de alguma forma, não quebrava a tranquilidade. Acrescentava uma dimensão quase poética, uma prova de que sua criação havia tocado outras vidas. As pessoas provavam e registravam. Cada mordida era acompanhada de sorrisos que se espalhavam em ondas invisíveis, e cada reação parecia ser amplificada pelo efeito digital. Um olhar surpreso, a alegria contida de uma criança e o brilho nos olhos de um casal experimentando juntos. Em poucos minutos, os vídeos eram repostados, comentados e compartilhados. Os sons suaves do estalo do caramelo se tornavam a trilha sonora de milhares de outras experiências, replicadas em diferentes cidades, diferentes cozinhas, diferentes mãos, ansiosas para descobrir o sabor do doce, que já não era mais apenas do bairro. O Morango do Amor
agora carregava, junto com o seu recheio e cobertura, a história da sua origem. Inspirado na maçã do amor, criada na década de 1950 por Dan Walker, funcionário da Kraft Foods, nos Estados Unidos, o doce reinventava a tradição em uma versão brasileira. Morango fresco, recheado com brigadeiro, coberto por uma camada crocante de açúcar cristalizado. A memória da maçã do amor permanecia, mas o doce nacional acrescentava uma delicadeza que parecia feita sob medida para mãos pequenas, para corações curiosos e para vídeos curtos que viralizavam instantaneamente. A cada dia que passava, pessoas de cidades distantes apareciam, algumas dirigindo por horas, outras pegando ônibus ou metrôs, todas motivadas por uma mesma vontade: sentir o momento em que o açúcar crocante cede e revela o recheio cremoso, o contraste entre o doce e o ácido do morango fresco. Cada reação era registrada, editada e repostada. E o ciclo se repetia, multiplicando-se como ondas em um lago calmo, mas poderoso. E ainda assim, mesmo com todo esse movimento, o confeiteiro mantinha sua calma. Observava com atenção cada expressão, cada sorriso e cada pequeno suspiro de prazer, e sentia uma felicidade silenciosa. Cada vídeo, cada post, cada visita não era apenas uma demonstração de sucesso, mas uma prova de que a dedicação, a paciência e o cuidado nos gestos cotidianos podiam tocar vidas de formas que ele jamais imaginara. O doce havia deixado a cozinha pequena, mas levava consigo a mesma magia silenciosa de quando era apenas um experimento. E o mundo digital, que parecia distante e impessoal, transformava-se em uma extensão do carinho que ele colocava em cada morango, visível, compartilhável e capaz de criar conexões genuínas, ainda que através de telas. O morango do amor, que começou como um experimento silencioso na cozinha de um confeiteiro, agora se espalhava como uma pequena estrela cintilante dentro de um vasto céu digital. O doce já não era apenas um sabor ou uma experiência individual. Havia se transformado em símbolo de algo maior: diversão, delicadeza, compartilhamento e a magia de pequenas alegrias. Nas redes sociais, surgiram memes que brincavam com a expectativa do estalo do caramelo e o brilho intenso da fruta, sempre de maneira leve e poética, sem pressa ou tensão. Pessoas imitavam, comentavam e compartilhavam suas próprias reações em vídeos curtos que se multiplicavam como pequenas ondas coloridas na tela. As páginas de comentários estavam repletas de relatos de surpresa e encanto. Um seguidor escreveu: "Não acreditava que um morango pudesse causar tanta felicidade em 1 minuto." Outro comentou: "Parece que toda a doçura do mundo se concentrou nesse pequeno momento." Cada frase carregava uma noção simples, mas profunda, que ecoava a delicadeza da criação original. Os usuários não apenas consumiam o doce, eles se apropriaram da experiência, transformando-a em narrativa própria, como quem descobre um pequeno segredo e sente prazer em compartilhá-lo. Em paralelo, surgiram diversas adaptações e receitas inspiradas no morango do amor. Pessoas reproduziam a técnica em suas casas, alguns adicionavam chocolate branco, outros optavam por confeitos coloridos, e muitos mantinham o clássico brigadeiro e açúcar cristalizado. Cada variação era uma celebração de criatividade, uma maneira de se conectar com o gesto original e, ao mesmo tempo, dar sua própria interpretação. Essa proliferação de ideias reforçava a sensação de que o doce havia transcendido a cozinha,
tornando-se um fenômeno cultural. Além do mundo digital, o morango do amor começou a aparecer em festas de bairro, encontros de amigos, reuniões familiares e eventos escolares. As crianças mostravam para os colegas o novo doce da internet e adultos comentavam sobre a lembrança da maçã do amor enquanto provavam a versão reinventada. Cada morango servido era acompanhado de histórias, risadas e pequenas comparações com experiências passadas. A invenção brasileira, tão simples e delicada, conseguia unir gerações e criar momentos de pura conexão humana. O confeiteiro observava tudo isso em silêncio, ainda imerso em sua rotina de produção, mas agora consciente de que sua criação havia se tornado mais do que um doce. Era um símbolo de comunhão, alegria e partilha que podia atravessar barreiras físicas e digitais. Ele percebia a força de algo que nasce do cuidado, da paciência e da atenção aos detalhes. Algo que podia tocar corações mesmo à distância, transformando pequenos gestos em experiências memoráveis. E enquanto novas receitas surgiam, memes eram compartilhados e festas se enchiam de risos, havia algo fascinante na simplicidade da invenção. O morango do amor não precisou de campanhas elaboradas nem de anúncios chamativos. Ele se espalhou pela autenticidade de sua criação, pela beleza hipnótica do caramelo cristalizado, pelo contraste do doce com o morango fresco e, principalmente, pela emoção genuína que proporcionava a cada mordida. A invenção, inspirada na maçã do amor de Dan Walker, ganhava, assim, sua própria identidade, brasileira, delicada, viral e culturalmente relevante. E mesmo que o confeiteiro não tivesse planejado fama ou reconhecimento, sua criação agora pulsava na memória de milhares de pessoas, trazendo pequenas doses de encantamento, atenção plena e ternura a cada instante. E enquanto nas redes as imagens e vídeos continuavam a se multiplicar, acompanhados de comentários emocionados, hashtags criativas e compartilhamentos espontâneos, a história do doce se tornava um fenômeno vivo, capaz de criar memórias coletivas e abrir portas para novos sentidos de conexão e alegria. No silêncio tranquilo da cozinha, depois de mais um dia de produção, o confeiteiro sentou-se em frente à janela aberta, permitindo que o vento suave da noite acariciasse seu rosto. Ele observava os últimos raios de sol desaparecendo no horizonte, pintando o céu com tons de laranja, rosa e lilás. A bandeja de morangos caramelizados ainda repousava sobre a bancada, refletindo a luz do entardecer como pequenos cristais vermelhos. Tudo parecia em paz, mas dentro dele uma sensação de espanto silencioso o envolvia. O doce, que começou como um experimento solitário, havia se tornado algo maior, quase mágico. Ele pensava em cada passo da criação. A primeira mistura de açúcar e água na panela de cobre, o cuidado em escolher os morangos mais frescos, a delicadeza de mergulhá-los no caramelo ainda quente, o gesto repetitivo e meditativo que tornava o processo quase ritual. Cada ação carregava um sentido próprio e ele percebia agora que não se tratava apenas de cozinhar. Era mais do que sabor. Era poesia em movimento, uma linguagem silenciosa que falava diretamente ao coração de quem provava. O confeiteiro lembrava das primeiras reações humanas. A senhora idosa que sorriu ao lembrar das festas juninas e da maçã do amor de Dan Walker. A criança que riu de felicidade ao morder o doce. O jovem que capturou a criação em vídeo. E todos os vizinhos que participaram silenciosamente da experiência. Cada reação trazia um toque humano que transcendia o sabor. Havia memórias, ternura, nostalgia e encantamento. Ele percebeu que o morango do amor não era apenas um doce,
mas um portal para sentimentos que muitas vezes ficam guardados, adormecidos na rotina diária. Ele pensava também no fenômeno digital que o seguiu. O TikTok havia amplificado tudo de uma maneira que ele nunca poderia prever. Vídeos, memes, receitas copiadas, comentários emocionados, o doce ganhava o mundo, mas sempre mantendo sua essência. A inspiração inicial da maçã do amor, criada por Dan Walker nos anos 1950, permanecia presente, mas a versão brasileira com morango, recheio de brigadeiro e cobertura de açúcar cristalizado havia conquistado seu próprio espaço na cultura contemporânea. Era uma reinvenção que preservava o espírito da tradição, mas o transformava em algo delicado, acessível e emocionalmente tocante. Ele sentiu uma gratidão silenciosa pelo fato de que seu trabalho cotidiano, feito com paciência e amor, havia se tornado símbolo de alegria e conexão. Cada sorriso registrado, cada comentário postado, cada festa ou reunião em que o doce estava presente era uma lembrança de que gestos simples podem ter impactos profundos. A reflexão tomou forma. A criação humana, mesmo em suas tarefas mais modestas, pode espalhar beleza, emoção e ternura de maneiras que ultrapassam fronteiras físicas e digitais. Enquanto o vento passava pelas árvores lá fora e a noite se aprofundava, ele sentiu uma ligação silenciosa com todos aqueles que haviam provado o doce. Era uma conexão invisível, feita de lembranças compartilhadas, reações emocionais e memórias afetivas. Cada morango servido continha um pouco dessa história. Cada pedaço de brigadeiro e cada cristal de açúcar era como uma nota dessa melodia silenciosa. E assim, naquele momento, ele entendeu que a verdadeira magia não estava apenas na invenção do doce, mas na transformação da experiência em símbolo cultural. O morango do amor se tornou um elo delicado entre pessoas, entre gerações, entre passado e presente. Uma lembrança viva de que pequenas ações feitas com atenção e carinho podem ressoar profundamente na vida de muitos. Ele respirou fundo, sentindo o aroma doce ainda no ar, e por um instante fechou os olhos. A paz se instalou e junto dela a certeza de que aquela jornada, desde os primeiros experimentos até a viralização, era uma história de amor silencioso. Amor pela criação, amor pelo cuidado e amor compartilhado com todos que de alguma forma tocaram a experiência. O morango do amor, que havia nascido em uma pequena cozinha brasileira, agora viajava muito além das fronteiras do bairro e do país. Vídeos publicados no TikTok e em outras redes sociais cruzavam continentes, traduzidos em legendas, compartilhados em diferentes idiomas, recebendo comentários de pessoas que nunca haviam ouvido falar do doce, mas que sentiam, apenas pela imagem e pelo som do estalo do caramelo, uma vontade imediata de provar. Era fascinante. Uma criação tão simples, feita com gestos delicados e repetitivos, agora se conectava com milhões de pessoas de culturas diversas. Em Paris, uma confeitaria experimental decidiu reproduzir o doce, inspirada pelas imagens que viralizaram na internet. Lá, as pessoas admiravam a delicadeza do morango recheado com brigadeiro e coberto de açúcar cristalizado. O contraste entre o doce e a fruta fresca encantava os clientes, despertando uma curiosidade que ia além do sabor. Muitos sentiam uma conexão com a história original, com o ritual silencioso do confeiteiro brasileiro que havia dado origem à criação. Cada mordida era uma pequena viagem no tempo e no espaço, evocando memórias afetivas de doces da infância
ou experiências de festas tradicionais em diferentes culturas. Nos Estados Unidos, jovens experimentavam em suas cozinhas, recriando o morango do amor com uma mistura de entusiasmo e cuidado. Alguns lembravam da maçã do amor de Dan Walker, notando como a versão brasileira adicionava um toque íntimo e delicado. As postagens vinham acompanhadas de comentários em inglês, espanhol e francês, compartilhando a sensação de prazer e encantamento que a criação provocava e incentivando outros a tentar fazer a receita ou visitar locais que a ofereciam. Cada vídeo gerava novos vídeos. Cada imagem compartilhada inspirava novas reinterpretações. E lentamente, o doce se tornava um fenômeno global. No Japão, o doce ganhou uma aura quase poética. Em cafeterias e lojas especializadas, os clientes observavam o preparo com olhos atentos, encantados com a leveza do brigadeiro dentro do morango e com a perfeição do caramelo cristalizado. Vídeos curtos mostravam o doce sendo servido em pequenas bandejas, e a reação das pessoas, olhos fechados por um instante, sorrisos discretos e gestos delicados ao pegar o morango, revelava o mesmo encanto que havia nas primeiras mordidas do bairro brasileiro. O morango do amor não precisava de tradução. O encanto era universal. Enquanto isso, o confeiteiro permanecia em sua cozinha, recebendo notícias através de redes sociais, mensagens e imagens enviadas por visitantes ou repostadas de outros países. Ele sentia uma mistura de surpresa e serenidade. A criação, que começou como um experimento silencioso e meditativo, havia se transformado em um elo cultural, conectando pessoas que jamais se encontrariam fisicamente, mas que compartilhavam emoções semelhantes ao provar o doce. E assim, a história do morango do amor se transformava em algo ainda maior do que sabor ou técnica. Tornava-se um fenômeno que transcendeu fronteiras geográficas, culturais e linguísticas, mostrando como a simplicidade e o cuidado nos gestos podem atravessar oceanos e cidades, tocar corações e criar uma experiência compartilhada globalmente. Em cada país, em cada cidade, pessoas sorriam diante do doce, algumas gravando vídeos, outras apenas saboreando silenciosamente, todas conectadas pelo mesmo encanto. No fundo, o confeiteiro compreendeu que o doce carregava algo essencial. Não era apenas um objeto ou receita, mas um símbolo de delicadeza, partilha e alegria. Cada gesto meditativo da cozinha brasileira ecoava em cafeterias de Paris, casas de Nova York, lojas no Japão, lembrando que o simples pode se tornar extraordinário quando feito com atenção, cuidado e amor. E enquanto o mundo inteiro provava, gravava e compartilhava, o morango do amor seguia sua jornada silenciosa e constante, transcendendo o espaço físico, tocando culturas diversas e mantendo sua essência de criação artesanal, delicada e profundamente humana. O tempo passou lentamente, mas com a leveza de uma brisa cálida. O morango do amor, que começou como um experimento silencioso em uma cozinha iluminada pelo sol nascente, agora havia se transformado em um símbolo delicado presente na memória de milhares de pessoas. Cada mordida, cada sorriso registrado, cada vídeo compartilhado tornava-se uma lembrança viva da capacidade de gestos simples de tocar corações, atravessar fronteiras e criar experiências que permanecem muito além do momento de provar o doce. O confeiteiro, sentado novamente em sua janela aberta, observava a rua tranquila. O aroma doce de morangos e açúcar ainda flutuava no ar, misturando-se à fragrância das flores e da madeira envelhecida da cozinha.
Ele sentia a paz de quem sabe que criou algo que transcendeu o seu próprio espaço, algo que continuaria a existir na lembrança de quem provou, compartilhou e se encantou. Cada gesto meditativo, cada cuidado com a fruta, cada mergulho no caramelo quente havia se transformado em legado. Não apenas uma receita, mas um momento de conexão, delicadeza e amor silencioso. No mundo digital, os vídeos continuavam a viajar. Pessoas em diferentes países e cidades ainda gravavam suas primeiras reações, comparavam com a versão original, experimentavam variações caseiras e reinventavam a experiência de maneiras criativas. Mas em meio a toda essa multiplicação, permanecia algo constante: a essência do doce, sua alma delicada e poética, que continuava a tocar de maneira suave e silenciosa, quase como uma lembrança de infância ou um suspiro de ternura que atravessa gerações. Ele lembrava da inspiração inicial, a maçã do amor, criada por Dan Walker na década de 1950, que serviu de semente para a criação brasileira, o morango do amor. A referência histórica estava presente, mas o gesto brasileiro havia se reinventado, tornando-se algo mais íntimo, humano, poético. Uma combinação de tradição e inovação que agora pertencia à memória cultural de quem a experimentou. Cada doce servido carregava consigo não apenas açúcar e brigadeiro, mas histórias, memórias, emoções compartilhadas. O vento soprava suavemente, trazendo consigo a lembrança de todas as noites de experimentos, dos primeiros vizinhos provando, das crianças rindo, das primeiras fotos e vídeos que iniciaram a viralização. Ele percebeu que a verdadeira magia não estava apenas na receita, mas na capacidade do doce de unir pessoas, despertar alegria e criar memórias duradouras. O morango do amor não era apenas um doce, era um gesto de carinho materializado que se espalhava silenciosamente, tocando corações em silêncio. Enquanto a noite avançava e as estrelas surgiam refletindo o mesmo brilho delicado que antes iluminava os morangos caramelizados, o confeiteiro respirou fundo, sentindo uma sensação de plenitude. Era como se cada gesto do passado, cada experimentação, cada compartilhamento digital tivesse sido um fio de luz entrelaçado no tecido da memória coletiva. A história da invenção se encerrava não com ruídos ou agitação, mas com calma, serenidade e a certeza de que pequenas ações podem gerar impactos duradouros e universais. E assim, enquanto os espectadores do vídeo ouvem estas palavras, sentem-se transportados para aquele ambiente silencioso e acolhedor, a cozinha iluminada, o aroma adocicado, o vento leve, o brilho dos morangos refletindo a luz e a sensação de que o mundo, por um instante, se conectou através de um gesto simples, delicado e profundamente humano. O morango do amor permanece, não apenas na memória do confeiteiro, mas na memória cultural de todos que o provaram, espalhando uma sensação de paz, ternura e encanto que continua a acalmar e a inspirar. O vídeo termina suavemente, como uma brisa noturna, deixando o espectador com a sensação de que, assim como o doce, os momentos de cuidado e delicadeza na vida
permanecem para sempre, adormecendo com serenidade e despertando a imaginação em sonhos. Se você se encantou com a história do Morango do Amor, não esquece de curtir, comentar qual parte mais te emocionou e compartilhar com amigos. E se inscreve para continuar viajando por histórias deliciosas, relaxantes e incríveis como essa. Até o próximo doce momento.